Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esta palavra, às vezes, é usada pela galera da teologia da libertação para justificar a inversão do mandamento. Qual é o mandamento? De qual mandamento eu estou falando? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que a teologia da libertação faz? Começa pelo próximo. Ela é rasa, ela é horizontal. O que interessa é o homem, a vida aqui, a justiça social. E aí se esvazia completamente o sagrado. E aí se começa com toda aquela conversinha que a gente já ouviu, que Jesus era sacerdote sem templo, onde? Se ele ia ao templo de Jerusalém. Onde? Se ele expulsou os vendilhões do templo. Onde? Se São José e Nossa Senhora faziam cumpriam todos os preceitos da lei judaica. Então nós temos que tomar cuidado com um princípio básico da hermenêutica, que é uma ciência interpretativa de textos, que os advogados também estudam, para serem capazes de interpretar as leis. Pois bem, essa matéria existe no curso de exegese bíblica, que é a pós-graduação mais complexa dentro da igreja. Aqui exige mais dos padres. Para vocês terem ideia, para você estudar no Biblicum, você tem que ter domínio de 4 línguas modernas. Por quê? Porque a bibliografia do curso de exegese não está só em português, vai ter alguma coisa, muito pouco, em português. A maioria dos livros vai estar em italiano, vai estar em inglês, vai estar em alemão. Então daí a necessidade desse currículo. Fora aquilo que o padre já tem que conhecer, já tem que trazer do seminário. O latim, o grego aí básico, pelo menos. Línguas que ele vai aprofundar nos seus estudos, além de aprender aramaico e hebraico, que são as línguas da Bíblia. Lembrem-se que Jesus falava aramaico, o povo judeu fala hebraico. Do hebraico e do aramaico, a Bíblia foi traduzida para o grego. E só depois foi traduzida para o latim, e do latim para o português e para as outras línguas. Então, na hermenêutica, é muito importante se conhecer o contexto. No caso que nos toca, desta admoestação, quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Os judeus eram muito legalistas. Tudo aquilo que Deus prescrevia, eles procuravam seguir. Por um lado, isso é virtuoso. Porém, a coisa chegou a um ponto que eles achavam que simplesmente o cumprimento dos preceitos legais bastaria. E eles chegavam a ficar cegos para determinados aspectos, como, por exemplo, a fome. Para eles, não se podia fazer nenhum tipo de atividade em dia de sábado, nem correr atrás de comida. Enfim,
Tanto que Jesus é admoestado por causa disso, porque os discípulos comem dos pães do templo. E isso é escandaloso para eles. Então faltava esse bom senso, e é por isso que, nesta palavra, nós vemos o profeta chamar a atenção para aquilo que é essencial, inclusive na nossa fé do Novo Testamento, o amor. Pois bem, aí os hereges vêm e colocam até o sacrifício da missa no mesmo saco, me perdoem a expressão. Quero amor e não sacrifícios. Não, mais importante que a missa é o amor ao pobre. Na missa nós ficamos encastelados. A missa, na realidade, é o ponto de encontro da comunidade pelo amor de Deus. O discurso é daqui para baixo, tá? É essa conversinha na teologia da libertação. Por isso que eu não chamo teologia da libertação de teologia, porque não é. Ela não tem nada a ver com Deus. Ela é uma antropologia. E ela não liberta, ela escraviza. Porque ela está dentro de um viés ideológico chamado marxismo. Eu disse, e vou morrer repetindo, o cristianismo não precisa, em absoluto, para nada, e jamais vai precisar de marxismo. Porque o cristianismo trabalha com algo muito superior ao que o marxismo possa trazer como reflexão, que é a caridade. Se é que, de fato, o marxismo está preocupado com a justiça social. Porque o que nós vemos nos países onde ele foi implantado foi injustiça, foi perseguição. Nós vemos uma casta superior que manda, e a outra dos bobos que acreditaram na conversinha no canto da sereia e que estão lá. Esse sim, ali, com o básico do básico, e olhe lá. Eu posso falar de cátedra, conheci todo o mundo comunista, só não conheci a Albânia, que hoje nem mais é comunista, Coreia do Norte, fui a Cuba, os países da Cortina de Ferro. Eu posso falar, eu estive lá, eu conversei com o povo, e eu fiz questão de entrevistar, por exemplo, o nosso guia na Romênia, em Bucareste, Dorin. Quem quiser, eu tenho o nome dessas pessoas todas. Aliás, eu gosto de andar com contatos, porque aquela pessoa que vai no canto da sereia e que não tem critério, repete igual papagaio a conversinha que é reproduzida aí, inclusive nos meios acadêmicos. É bom escutar de fontes, de quem viveu isso aí, para não achar que é o discurso do padre xiita, do padre fundamentalista. Dorin se chamava o guia, um homem de Deus, um homem bom. A família dele criava porcos. A carne do porco ia para o Estado. Sabe o que o Dorin comia com a família dele? Sopa de unha de porco. Ele fala português, tá? Quem quiser eu dou o telefone. Pode me pedir no final da missa. Tá? Isso é o comunismo. Então, como eu ia dizendo, na nossa fé, nós chegamos a resultados que o comunismo, tão preocupado com o homem, nunca chegou. Nós chegamos às escolas, às universidades, aos hospitais. As guildas eram as associações de sapateiros que acabam evoluindo para os sindicatos, que vão atrás dos direitos dos trabalhadores. Isso só com o amor, a caridade, que não existia, o povo não sabia o que era isso, até a nossa fé chegar. A humanidade não sabia e não se pautava por caridade, até o cristianismo acontecer. Então, meus irmãos,
Na semana passada, eu falei sobre as 4 presenças de Deus entre nós, conforme os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Vou recapitular. A presença de Deus na palavra, que é uma presença virtual. A presença de Deus na oração, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí também eu estarei. A presença de Deus na Eucaristia, que é uma presença real. Jesus está no sacramento, em corpo, sangue, alma e divindade, escondido, velado, ou seja, com um véu sobre ele, que é o véu do pão, o véu do vinho, o véu daquilo que a gente vê, como se eu estivesse aqui agora conversando com vocês, coberto com lençol. Quem é que está sustentando o lençol? O Padre Fernando. Quem é que está por debaixo do lençol? O Padre Fernando, que eu vejo o lençol. E a 4ª presença, que é nos pobres. A igreja sempre teve esse discurso. Por quê? Lembram-se das palavras de Jesus no juízo final. Vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive nu e me vestistes. Senhor, mas quando te vimos com fome, nu ou com sede? Toda vez que o fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Está aí a prova escriturística. Então, por outro lado, cuidado, não vamos cair no erro dos raditrades. Quem são os raditrades? Os católicos radicais, que têm só na Santa Missa o eixo da sua fé. Tudo gira em torno da missa. Para nós, pelo amor de Deus, a missa é o centro, indiscutível. A Eucaristia é o centro, indiscutível. Porém, a fé da missa tem que se transformar em obras. Se eu fico só com a missa, essa fé é morta. Então, nós temos que tomar cuidado com esses discursos extremistas, porque o demônio habita nesses 2 polos. Um que se caracteriza pela falta, teologia da libertação, e outro que se caracteriza pelo excesso, onde eu começo a me achar o bastião da ortodoxia da igreja, só nós, do nosso grupo, sabemos o que é certo, só nós temos uma missa válida, estamos acima do bem e do mal. O Concílio Vaticano II é de Satanás, essa igreja está perdida, está acéfala, e aí começam as loucuras. De tal Papa para cá, a cátedra de Pedro está vazia, e aí começam os sedevacantismos. Então, meus irmãos, muitíssimo cuidado. Para não confundirem as coisas. Bem, feita esta pequena introdução, eu quero salientar aqui um aspecto. Quero amor e não sacrifícios. Então, o sacrifício da missa é necessário para que haja o amor. Isso aqui é a vida da igreja. Sem isso aqui, o amor esfria. Aliás, o que sustenta a vida na face da terra é isso aqui, desde que Jesus ascendeu aos céus. O que segura a iniquidade do demônio é a missa. E por isso a missa é atacada, e por isso vem essas heresias, para tentar rebaixar. Hoje existe um fenômeno demoníaco que promove a laicização do clero, ou seja, o padre cada vez mais mundano, cada vez mais homem como os outros homens,
E o leigo cada vez mais padre. É a laicização do clero, a clericalização do leigo. Tem uma foto na internet triste de um cardeal de Nova York celebrando a missa, sentado no chão, com os fiéis. Porque está todo mundo no mesmo nível. Eu fui missionário na Tunísia. Cheguei numa congregação, uma vez, na cidade de Sfax, doido para celebrar a Santa Missa. Lá, como é mundo muçulmano, enfim, a casa deles era uma casa grande, em um dos cômodos ficava a capela. E eu pedi ao padre, por favor, padre, onde fica a capela? Segunda porta à direita, tipo isso. Aí eu fui, olhei, não vi capela nenhuma, voltei, padre, a capela, por favor, gostaria de celebrar a missa. Eu falei, segunda porta à direita, não vi capela aqui. Não tem, aí ele foi comigo. A capela era um quarto, que tinha um tapete, tinha algumas imagens, e um sacrário no chão. Aí é que eu fui olhar que estava a luz perpétua lá, porque eu achei, falei, não, eles devem estar de mudança, esse sacrário aí, deve, né? Onde que você vai ver um sacrário no chão? Aquilo era a capela. E uma vez, eu não sabia que as coisas eram assim, eu me vi numa missa dessas. O padre sentado no chão, os fiéis sentados no chão, o padre passou a homilia para uma moça, dos seus 20 anos, menina boa, vejam, por favor, qual é meu ponto aqui? Porque sempre vai ter os radicais, os inimigos da igreja, que vão distorcer o nosso discurso, querer colocar palavras na nossa boca. O Concílio Vaticano II fomenta a participação dos fiéis. E nós vemos isso, por exemplo, aqui, os fiéis participando da igreja, Tânia e o esposo cantando. Só que funções sagradas é para ministros consagrados. Isso aqui, púlpito, é só para diácono, padre ou bispo. Só. Nenhum fiel vai fazer homilia, nunca, jamais. Nenhum padre pode fazer isso. Agora, hoje a gente assiste até self-service sagrado. Na missa, o padre deixa as espécies lá, e o fiel vai, pega a Eucaristia, molha no sangue de Cristo, igual o dip. Quem pega uma torrada, passa no patê e come. Sem o menor cuidado, se aquilo ali vai pingar, não vai pingar. Já participei de missa assim. Eu estou falando um pouco dos absurdos que eu tenho visto. Essa missa, foi há pelo menos 20 anos atrás. Eu estava prestes a ser ordenado, fui conversar com o padre, com todo respeito, evocando os documentos da igreja, que falavam que não se pode fazer o self-service sagrado. Fui expulso, enxotado da casa paroquial. Ele diz, é por causa de gente como você que a igreja está ficando vazia. Ainda escutei isso. Então, meus irmãos, eu já estou entrando aqui na próxima temática, desse finalzinho da primeira leitura, que é o quê? Quero conhecimento de Deus. Quem tem conhecimento de Deus não age desse jeito. Seja padre, seja fiel. Quem tem conhecimento de Deus vai fazer o que é certo. E quem não tem conhecimento de Deus vai buscar. Porque só a verdade pode libertar o homem. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E existe uma verdade litúrgica que Bento XVI defendia com unhas e dentes. E a decadência do mundo, segundo o próprio Papa Bento XVI, começa a partir da decadência da liturgia. Porque hoje a gente vê o paganismo do mundo refletido na liturgia. Então, por isso, meus irmãos,
Hoje, eu vou falar sobre a Santa Missa, na Bíblia. Nós estamos agora no tempo comum, e eu vou, em algumas missas, estar falando sobre a grande desconhecida dos católicos, que é a Santa Missa. É triste a gente ver os ataques à missa, sobretudo de irmãos separados, que dizem que a missa católica é monótona, a missa católica é mecânica, é um senta e levanta sem sentido, que o culto evangélico é muito mais espontâneo, reflete muito mais aquilo que o coração quer dizer, diferente daquela coisa quadrada, insossa, que é a missa católica. E aí, o católico ignorante faz assim. Ele concorda. Ele concorda porque ele não conhece nada. Ele concorda porque ele é totalmente ignorante sobre a missa. Porque quem conhecer a missa não vai querer mudar absolutamente nada, nenhuma linha, nenhuma vírgula da Santa Missa. Bom, primeiro esclarecimento. A missa foi instituída por Jesus do jeito que a gente está vendo hoje? Não. Aí começa o fundamentalismo protestante. Não, então nós não podemos aceitar esse culto, porque esse culto é humano. Eu pergunto, e o deles? Bom, humano na medida que é oferecido pelos homens, né? Não é um culto extraterrestre. Mas aqui nós temos a essência do que foi a Santa Missa, conforme instituída por Nosso Senhor. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós temos que olhar para a tradição dos apóstolos. Eles são os primeiros bispos da igreja, e eles tiveram sucessores. Não faria sentido Jesus vir ensinar tanta coisa, e tudo que ele deixou, o poder que ele deu de perdoar os pecados, o poder das chaves que deu a Pedro, morrer com os apóstolos. Se ele faz promessas, inclusive de retornar, dizendo que ele e o Pai mandariam o Espírito Santo, eis que estarei convosco todos os dias, final do Evangelho de São Mateus. Então nós precisamos ver que práticas tinham os primeiros padres da igreja. E essas práticas não estão na Bíblia. A Bíblia mostra a origem das práticas, o porquê das práticas, porém, nós precisamos fazer recurso a livros de história. Agora, o protestante só aceita o que está na Bíblia, como está na Bíblia, ao pé da letra. E o que é muito doido é que esse mandamento não está na Bíblia. Que tal? Né? Igual o ensaísta inglês George Bernard Shaw. A única verdade absoluta é que não existem verdades absolutas. Uau! Que pérola intelectual. Se não existem verdades absolutas, como é que eu estou propondo a única verdade absoluta? Hello! Igual Lutero. Então, nós temos, na estrutura da missa original, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Essa é a essência. Hoje, como não vou falar da história da missa, não vou me ater aos detalhes das introduções que foram feitas a bem dos fiéis,
A partir do momento que a Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto religião, deve religar, está aí a raiz latina da palavra religião, religare. Deve religar o homem a Deus. A igreja tem que ser especialista em Deus, e ela o é, e especialista no ser humano. E em várias homilias já pude falar que a igreja é uma pedagoga por excelência, e nem podia ser diferente, porque ela foi fundada pelo pedagogo dos pedagogos, Nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinava ao povo, falando a linguagem deles, em parábolas, realidades da cultura judaica, compreensíveis, palatáveis, fáceis de entender por aquele povo. Então a igreja entende que nós somos sensíveis, que todo conhecimento humano passa necessariamente pelos 5 sentidos, e a partir disso começam essas introduções das cores litúrgicas e de elementos como incenso. Jesus não institui a Eucaristia mandando incensar antes o pão e o vinho. Mas, na medida em que a gente sabe que o incenso era oferecido a reis, era uma deferência, por exemplo, nas cerimônias de coroação, então aí ele entra para o nosso culto, porque nós estamos diante do Rei dos Reis. E assim o homem se eleva a partir de elementos da sua cultura, ele sobe a Deus, oferece o melhor de si a Deus, e assim se edifica e edifica os demais. Isso tanto é verdade que, uma vez, no ano 2000, eu estava peregrinando em Roma, saio da Basílica de São Pedro, e uma senhora, eu estava de batina, era seminarista, achando que eu era padre, olhou para mim e disse assim: olha, padre, eu sou protestante, e eu não concordo com esse negócio de imagem, eu também acho que é uma idolatria, mas assim, é tudo muito lindo aqui na igreja de vocês, assim, a gente se sente no céu. Olha que coisa. E o céu está reproduzido ali, de alguma maneira. E a ideia é essa, a ideia não é botar o homem para adorar o mármore de Carrara, pelo amor de Deus. A ideia é, através do mármore de Carrara, o homem subir para Deus. Bom, meus irmãos, então, isto posto, vamos hoje falar da missa na Bíblia. Então, primeiro ponto, sinal da cruz. Quando nós fazemos o sinal da cruz, consumamos um ato bíblico sagrado, ou seja, invocamos o nome do Senhor. No decorrer da história da salvação, ao fazer ou renovar a aliança com Deus, o povo invoca o seu santo nome para pedir a Ele que haja em suas vidas e para expressar o firme compromisso de viver em aliança com Ele. Em vários textos, Gênesis 4, 26, Gênesis 12, 8, 1 Reis 18, 24, por exemplo. Eu vou pegar aqui, vamos lá pegar aleatoriamente, eu vou pegar Gênesis 12, 8. Vamos ver o que diz Gênesis 12, 8. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Então, é uma invocação do Deus uno e trino. Por isso, toda missa nós começamos, primeiro ato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No livro de Ezequiel, um símbolo na forma de uma cruz era sinal de proteção divina. Deus deu ao profeta Ezequiel a visão do julgamento que recairia sobre Jerusalém por sua idolatria. Nesta visão, os judeus fiéis que foram marcados na fronte com a letra hebraica tal,
seriam preservados no dia do julgamento. Ezequiel 9:4. O mais significante para nós é que essa letra hebraica tem a forma de uma cruz. Portanto, já no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, ser marcado com o sinal da cruz significava uma aliança selada com Deus e, consequentemente, sua proteção divina. Que tal? E um pequeno detalhe que vem do mundo maravilhoso do exorcismo. Ai, padre, mundo maravilhoso do exorcismo? Sim, porque o exorcismo liberta do diabo, é maravilhoso. O demônio é o antípoda de Deus. Ele é o oposto de Deus. Deus é amor, o diabo é egoísmo. Ódio também, tudo que se opõe a amor. Qual é o símbolo cristão? A cruz. Qual é o símbolo do demônio? A cruz invertida. Em todo lugar onde o demônio se manifesta, a pessoa está possuída, que ela se corta, aí com sangue vai fazer desenhos na parede. Os desenhos são sempre os mesmos. Você vai ver o pentagrama, que é outro símbolo do demônio, aquela estrela de 5 pontas. E você vai ver a cruz invertida. Então vejam o que é o poder da cruz e o ódio que o demônio tem pela cruz. Ele precisa inverter a cruz. Para quem não sabe, não se faz exorcismo sem crucifixo. O padre tem que estar paramentado de batina. O demônio odeia batina. Eu aprendi isso do meu primeiro diretor espiritual, que era exorcista. O demônio odeia a estola sacerdotal. Por quê? Porque ela é o símbolo do poder de Deus, que o padre tem. O demônio odeia a água benta. Se você aspergir um endemoniado com água benta, ele vai gritar, dizendo que é água quente, que estão jogando ácido nele. Ela tem um efeito físico, a água benta. Por isso, tenho o costume de trazer a garrafinha de água benta, tem a piazinha de água benta lá na sua casa, para você, ao sair, ao entrar, molhar o dedinho, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pronto, eu fico protegido. Então o diabo detesta tudo isso. Medalha milagrosa, foi Nossa Senhora que mandou cunhar. Então, vejam aqui como é que nós começamos a missa. O livro do Apocalipse também descreve os fiéis servos de Deus como marcados na fronte com o selo da nova e eterna aliança. Apocalipse 7:3. No batismo, sacramento de iniciação, bem no início o padre marca a criança com o sinal da cruz. Depois vem o pai, a mãe, os padrinhos, fazem o sinal da cruz também. E aí vamos lá. Uma invocação comum na Santa Missa. O Senhor esteja convosco. O padre diz isso várias vezes. Por quê? Esta invocação não é uma simples saudação piedosa, ou mesmo uma maneira religiosa de dizer bem-vindo. Não é tampouco uma deixa para que o fiel leigo possa responder automaticamente. Ele está no meio de nós. Embora tem gente que às vezes está na missa, né, de corpo, e o espírito está lá. Ou então o que é pior, que eu sei que aqui na capelania não acontece, isso acontece em Nárnia, em outros lugares, que é estar olhando um Facebook, um Instagram, né? O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Espera aí, já falo com você, eu estou na missa. Celular na missa tem que estar desligado. Eu já fiz teste até com meu irmão. Uma vez mandei uma mensagem, ele respondeu. Eu falei, você não tinha que estar respondendo mensagem não, você está na missa. Ele, aí você ligou? Eu falei, mas liguei para te testar. Pois é. Nas Escrituras, quando Deus chama alguém para cumprir uma missão importante no seu plano de salvação, Ele assegura a esta pessoa que estará ao seu lado até o fim. Por exemplo, quando Moisés foi chamado para confrontar o faraó e tirar o povo da escravidão do Egito, ele teve medo, sentiu-se inseguro e incapaz e tentou persuadir Deus a escolher outra pessoa para realizar tal tarefa. No entanto, Deus insistiu em Moisés para esta missão e lhe disse, eu estarei contigo. Olha aí, Êxodo 13:12.
3:12. Similarmente, quando Deus convocou Josué para guiar o povo para entrar na terra prometida, ele disse: estarei contigo como estive com Moisés. Josué 1:5. Quando Deus chamou Gedeão para defender os israelitas dos seus poderosos inimigos estrangeiros, o anjo disse a ele: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Juízes 6:12. Quando Deus chamou a jovem virgem Maria para servi-lo na missão extraordinária de ser a mãe do Messias de Israel, o anjo Gabriel disse a ela: o que? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas 1:28. Quando Jesus enviou os apóstolos para evangelizar o mundo, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por isso o Senhor esteja convosco. E aí, vocês vão perguntar: tá, padre, mas que missão é essa? Eu tenho falado, e falado, e falado. Na Santa Missa, a gente não vem simplesmente prestar um culto. A gente vem sim prestar um culto. A gente vem agradecer o que a gente tem e a gente vem fazer os nossos pedidos, né? A gente vem oferecer o sacrifício que nos corresponde como batizados, na medida em que no dia do nosso batismo, quando fomos ungidos com óleo crisma, nos tornamos sacerdotes, né? Vocês têm um sacerdócio chamado comum. E por isso, como sacerdotes, precisam oferecer o sacrifício. Que sacrifício? Desde os sacrifícios da vida, do dia a dia, até o sacrifício do altar em especial. Isso é viver o sacerdócio do batismo. Então, nós viemos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, nos instruirmos sobre a verdade, sobre a bondade, sobre aquilo que vai transformar o mundo, nos transformando em primeiro lugar, e nos levar a todos para o céu. Depois que eu escuto, que eu medito, que eu rezo, eu recebo Jesus na Eucaristia, e aí eu me alimento, eu me fortaleço e me equipo para ir em missão ao mundo. Isso é o que todos nós, o padre, o diácono, todos devem fazer entre uma missa e outra. Sermos sal da terra e luz do mundo, evangelizar, viver centrados em Deus e não centrados no mundo. No mundo, porém, a serviço de Deus. No mundo, porém, refletindo Deus. Isso é vida santa. Até a próxima missa, que é quando eu recebo a próxima missão. Cada um recebe uma missão diferente, cada um é tocado de maneira diferente em cada missa. Então, por isso, essa missão é grande, essa missão é árdua. E por isso o Senhor esteja convosco o tempo inteiro. E por isso nós não temos que temer, porque Ele estará conosco, como esteve com Moisés, com Gedeão, com a Virgem Maria. O Kyrie. Um pequeno detalhe. Pega o missal para mim aí, diácono, por favor. Tá? Muita gente não sabe que essas saudações, vamos pegar a saudação de hoje aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Fita azul, por favor. Vocês sabem o que é isso? São as saudações de São Paulo nas suas epístolas. Até isso a igreja fez questão de tirar da Bíblia. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco, 2 Tessalonicenses 3:5, está aqui. O missal romano até mostra. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja convosco, Romanos 15:13. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidos abundantemente. 1 Pedro 1:1-2. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E aí, em seguida, nós viemos com essas saudações bíblicas. E aí, depois, nós vamos para o ato penitencial. O Kyrie. O que é o Kyrie? Kyrie eleison, em grego, quer dizer, Senhor, tende piedade. Ó Senhor, na realidade é um vocativo. Christe eleison, ó Cristo, tende piedade. Kyrie eleison. Então, é o ato penitencial. Então, nas missas em latim, aqui quando a gente tem, saibam que nesse momento a gente está fazendo o quê? O ato penitencial. Que em português a gente faz como? Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, por isso, o fiel é convidado a chegar mais cedo. Não é em cima da hora, e muito menos atrasado para a missa. Tem gente que está sempre em dia com seu atraso, né? Como dizia Lobão na sua música famosa. Por quê? Eu me ajoelho, faço um exame de consciência, vejo o que eu não fiz durante a semana, para, na hora do ato penitencial, eu ter isso em ato, para saber por que eu estou batendo no peito pedindo perdão de Deus, para também poder saber que virtudes eu preciso pedir nessa missa. Também me lembrar as pessoas que me pediram oração. Quem é mais organizado espiritualmente, tem lá no bloquinho de notas do celular o nome das pessoas que ao longo da semana pediram oração, né? No WhatsApp a gente não sempre recebe. Você se organiza a esse ponto? Já peguei pessoas dizendo, padre, olha, eu toda vez digo que vou rezar para alguém, recebo os pedidos, na realidade eu não rezo não. É porque fica chato, né, a gente falar que não rezou e tudo, e aí? Vamos viver no modo coerência? Deus precisa da nossa ajuda para construir o seu reino. Bom, então, pedir a misericórdia de Deus é uma antiga prática bíblica. Alguns salmos gritam por misericórdia divina nos momentos de sofrimento. Por exemplo, Salmo 118, 77. E nós vamos ver Davi, quando comete o seu terrível pecado de adultério, né, com Betsabé. Não só adultério, ele matou o esposo dela. Ele compõe aquele Salmo 50, tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, conforme a imensidão de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. E nós vamos ver nos evangelhos algo curioso. Vamos pegar aquela passagem dos cegos, Mateus 9, 27, depois 20, 30, enfim. Eles se aproximam de Jesus confiantemente, implorando que os cure, dizendo, Filho de Davi, tem piedade de nós. Mesma coisa o cego de nascença. Filho de Davi, tem piedade de mim. Depois nós temos aquela passagem, em Mateus 15, 22. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mateus 17, 15, Senhor, tem piedade de meu filho, porque é epilético e sofre muito. E em cada caso, quando alguém pede a sua piedade, Jesus responde prontamente e opera milagres em suas vidas. O maior milagre para nós, qual é? É o perdão dos pecados. De que adianta você ser milagrado, o tumor sumir da sua cabeça e você está no pecado mortal? Nada. Vai para o inferno. Então esse é o milagre que a gente mais precisa. Agora, o milagre que menos se pede, talvez, as pessoas pedem todo tipo de milagre. O principal, que é a conversão, que é largar o pecado. Infelizmente, não são todos. Então, daí vem essa tradição, para que nós, na liturgia, de alguma forma, nos apresentemos diante do Senhor, e em nome de toda a sua criação, puros, limpos. E nós não pedimos perdão só para nós. Por quê? Porque nós oferecemos a Santa Missa por todo mundo, por todas as pessoas. Tá? Então, meus irmãos, esse é um momento de lavagem das nossas almas, dos nossos pecados, porque nós vamos comungar. Então, é como se fosse aquele asseio que a gente faz, né? Por exemplo, quem não está no pecado grave, só tira o pecado no confessionário. Nós temos os pecados veniais.
Vamos lá, imagina o pecado venial gerando um CC, um mau hálito, né? Imagina, é assim que você vai comungar? Não. Então, no ato penitencial, a gente se prepara para esse momento solene da comunhão. Depois nós temos o glória. O glória é bíblico. O início do glória é bíblico, porque foi o hino que os anjos entoaram quando Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas 2,14. A igreja compôs o resto. E se você for parar para ver a beleza do glória, e aí eu pergunto, não vou rezar o glória porque só a primeira parte está na Bíblia? Lê o resto do glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Tudo isso são coisas boas, são coisas belas, são coisas úteis, tudo teologicamente correto, porque é composto pela igreja. Então é uma oração. Se eu coloco aí o meu coração, para Deus tem muito valor. Uma oração que exalta o Senhor. E aí depois nós temos a liturgia da palavra, que aí, quer mais palavra de Deus do que a liturgia da palavra? Para quem não sabe, ao longo de 3 anos, o fiel que vai à missa todo dia, leu praticamente toda a Bíblia. Por quê? Porque a igreja, didaticamente, distribui as leituras ao longo desses 3 anos. E aí nós vamos ter o credo. Vocês sabem qual é a raiz do credo? Ele é baseado no Shema. O que é o Shema judaico? É aquela oração: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Isso aí era a identidade judaica, o judeu tinha que repetir isso dia e noite. Então, houve uma transposição do Shema judaico para o Shema. Shema, em hebraico, quer dizer ouve. Porque as orações todas têm como nome a primeira palavra da oração, o ângelus, ou o anjo do Senhor, né? O creio, ou credo em latim. Então, o Shema quer dizer ouve. Então, a igreja compôs o credo, que é o conjunto dos nossos dogmas, de tudo aquilo que a gente tem que crer, é um resumo da nossa fé. É a nossa identidade católica. E interessante é saber que o credo é de um poder exorcístico fantástico. Você humilha o demônio quando você reza o credo. Porque você fala tudo que você acredita. Tudo que derrota o diabo está ali no credo. Então, caríssimos, por isso nós ficamos de pé para fazer solenemente a nossa profissão de fé. E depois nós vamos ter as orações eucarísticas na Santa Missa. As Escrituras e as antigas cerimônias judaicas estão cheias de ações de graças pela bondade de Deus, por sua criação, por sua intervenção na vida do povo de Israel. Muitos salmos seguem esta fórmula. Por exemplo, o Salmo 135, 136 começa: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E aí, um detalhe interessante para vocês saberem é que o povo judeu tinha um tipo de sacrifício especificamente dedicado ao dia de ação de graças, o sacrifício chamado Todá. Quando alguém era salvo de perseguição, preste bem atenção aqui, doença ou morte, deveria agradecer a Deus por seu resgate com um sacrifício de ação de graças que servia de nova base para a vida dessa pessoa. A pessoa convidava amigos íntimos para participar deste rito sacrificial. Depois de sacrificar um animal, os participantes comiam uma refeição acompanhada de pão e vinho, olha aí. Seguindo os moldes dos salmos, eles cantavam uma canção narrando a ação salvífica de Deus e agradecendo ao Senhor por tê-los salvo da morte. Então, Jesus nos salvou da morte do pecado. Por isso, Eucaristia é ação de graças. E por isso, oração eucarística é oração de ação de graças. Traz o missal, o diácono aí, por favor, que eu quero mostrar.
ao vivo e a cores esse momento. Vou pegar, hoje, qual é a oração eucarística de hoje? É a 4. Então, vamos pegar aqui a oração eucarística quarta, para vocês prestarem bem atenção hoje. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, os pudessem encontrar. Vejam, a gente vai recapitulando todos os benefícios de Deus. Olha que coisa linda, né? Agora, o povo às vezes nessa hora está olhando os mosquitos, a borboletinha que entrou, o menino que está correndo, né? Se distrai. Vamos prestar atenção. Tá? Por quê? Porque aí eu consigo colocar o meu coração. E aí eu celebro essa Santa Missa com amor. Tá? Os santos falam dessa importância da qualidade de missa que nós assistimos. Quanto maior o fervor, maiores os frutos da Santíssima Eucaristia. Então, eu fiz essa introdução para vocês verem esse recordatório, esse memorial que aparece na oração eucarística e que vem desta tradição judaica, bíblica, quando o povo era agraciado, quando era livrado por Deus. Pois bem, depois nós temos o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Onde aparece isso? Isaías 6:3. O que é isso? Quando o profeta Isaías teve uma visão de Deus no seu trono, ele viu os anjos adorando o Senhor, dizendo estas mesmas palavras. E depois isso aparece em Apocalipse 4:8. Vamos lá. Quando o padre levanta a hóstia, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem disse isso na Bíblia? São João Batista, quando viu Jesus passar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a gente responde? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Aquele homem que pedia cura para Jesus, que confiou que ele poderia operar a cura que ele estava pedindo para seu servo, foi ele que disse isso. Quando a gente entrega a Eucaristia para o fiel, né? Apresenta a Eucaristia para o fiel, corpo de Cristo, o povo de Deus fala amém, ou eu creio, né? Ou meu Senhor e meu Deus, quando nós levantamos a Eucaristia aqui. Meu Senhor e meu Deus, quem disse isso na Bíblia? São Tomé, quando tocou as feridas de Jesus e viu que estava diante do Cristo ressuscitado. Meu Senhor e meu Deus. Então, todos os detalhes da Santa Missa, podem ver que está na Sagrada Escritura. Muito bem. Não preciso falar da consagração. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E é o que consagra o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue. E depois, nós temos o Shalom, a oração pela paz. Depois da oração eucarística, nos preparamos para receber Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, na Santa Comunhão. Primeiro nós ficamos de pé e rezamos o Pai Nosso. Esta oração enfatiza a importância da solidariedade entre irmãos e irmãs em Cristo, que tem um único Pai Celeste. Nós não dizemos meu Pai, e sim Pai Nosso. Então, rezar o Pai Nosso é uma maneira correta de expressar a nossa unidade em oração, antes de nos aprofundarmos em nossa união na Eucaristia. E quem ensinou o Pai Nosso? Jesus. Um amigo meu, evangélico convertido ao catolicismo, disse que dificilmente no meio evangélico se reza o Pai Nosso. Curioso, né?
A coisa é tão focada nessa oração espontânea, que em si é uma coisa muito boa. Por sinal, muitos de nós não sabemos orar como eles oram. O católico, pelo contrário, muitas vezes só reza Pai Nosso, Ave Maria, Glória, oração decorada. Coloca ele para fazer uma oração espontânea, ele se treme todo, não consegue. Não consegue por quê? Nadar se aprende nadando, orar se aprende orando. Então tem que ter o costume. Isso é muito bonito entre os nossos irmãos evangélicos. Eles têm uma ideia de oração interessante, que nós sempre tivemos também, simplesmente são poucos os que praticam. Por exemplo, eles estão conversando sobre um assunto que está angustiando a irmã e tal, e depois que ela colocou toda a problemática, o que eles fazem? Pegam na mão do outro: Senhor, nós queremos agora te pedir então por essa situação no matrimônio da dona Ana, queremos te pedir a cura desse marido. Tudo que foi ouvido, agora vira um pedido. Isso é orar e tem valor, mas o católico acha que só Pai Nosso que estás no céu, santificado. Só isso. Por favor, né? Eu falei nesse tom, mas Pai Nosso é a oração maior. Ensinada pelo próprio Deus. Então, rezamos o Pai Nosso, que é uma oração bíblica, e depois vem esse momento para expressar a importância da união em Cristo, rezando a oração pela paz. O sentido bíblico de paz, shalom, é muito maior do que simples ausência de hostilidade ou guerra. Shalom significa aliança solidária, amizade e relacionamento sadio. Amigos que ainda guardam ressentimento, membros da família que não se perdoam e esposos que não se respeitam não possuem shalom. Por conseguinte, este ritual da paz desafia-nos a viver verdadeiramente as palavras do Pai Nosso, pois elas levam a perdoar e a buscar a paz em nossos corações e em nosso meio, antes de convidarmos o Príncipe da Paz para entrar em nossas almas. Olha que bonito. Então, meus irmãos, esse foi um passeio pela Sagrada Escritura, mostrando como ela está presente naquele que é o nosso maior culto. Me dá muita tristeza, como padre, ver um costume nefasto, a meu ver, que está se instalando cada vez mais, entre os jovens em especial. Hoje, a moda é o tal culto ecumênico. Vamos lá, por favor. Nós temos que buscar o ecumenismo, sim. O que é o ecumenismo? É o diálogo com os nossos irmãos separados, que são cristãos, que seguem Jesus Cristo como nós. Um diálogo que está pautado pelo documento Ut Unum Sint de São João Paulo II. A Igreja Católica sempre tomou medidas nesse sentido, sempre deu passos nesse sentido. Aliás, é a igreja que mais dá passos nesse sentido. Quem mais tomou iniciativa nesse sentido até agora? Não foram evangélicos, nem, enfim, ortodoxos, muito mais a igreja. Então, não se trata aqui de rebaixar o diálogo, a importância. O que eu digo é que um culto ecumênico é infinitamente, copie essa palavra, infinitamente inferior a uma Santa Missa. Não tem termo de comparação. Nós estamos congregados ali com os nossos irmãos, num momento de união, a partir daquilo que nós temos em comum, que é nosso Senhor. É uma alegria poder estar com eles, compartilhando esse momento, enfim. Mas, caríssimos católicos, nenhum católico deve trocar a Santa Missa por um culto ecumênico, por mais que nós amemos os nossos irmãos separados. Então, não se trata de um desdém, não se trata de uma arrogância católica, não é isso. Se trata de se saber o que é a missa e querer oferecer em ação de graças a Deus pela minha formatura uma missa. Porque, vejam, é curioso isso, se a gente conversa com os nossos irmãos evangélicos, no culto ecumênico eles não vão estar fazendo o que eles fazem nas igrejas deles, normalmente. Então eles ficam tolhidos. Por quê? Porque aquilo ali é um acordo.
Da mesma maneira nós. A gente não pode invocar Nossa Senhora, nada. Então não agrada nem ao católico, nem ao evangélico. É aquele acordo, a gente vai ali, agrada. Tá, agrada, a gente está falando em nome de Deus, mas eu falo, na plenitude, para o católico, melhor é poder celebrar a Santa Missa, óbvio, pelos frutos. Eu poder fazer a consagração da turma à Nossa Senhora, coisa que no culto ecumênico a gente não faz. Então, hoje em dia, o acordo é esse, porque as pessoas não querem ir à missa e ao culto. É aquele minimalismo. Não querem gastar com missa e com culto. Hoje, o que a gente vê? Católicos que querem fazer o casamento em casa de festas, pelo amor de Deus. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Sacramento é na igreja, é no templo. Festa é festa. Então, quando os critérios estão de cabeça para baixo, fica isso. É o que a gente vê. Falta de noção total. Por falta de conhecimento, por falta de preparo, por falta de estudo. No fundo, é um problema de catequese. E por isso eu vou sempre convidar, venham. Toda terça, 19h30, eu estou aqui como catequista. Quando não sou eu, são pessoas escolhidas por mim, palestras que eu escutei, que eu aprovei, que eu selecionei, e a gente está aberto a sugestões. Aquilo que vocês acharem que é para o bem de vocês, é um tema que é da nossa ignorância, que está gerando problema, traz para cá. Para que, nesta capelania, o povo de Deus, conhecendo melhor a igreja e conhecendo melhor o Senhor, possa amá-los mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.